pode já se posicionar aqui no nosso palco, por favor. Seja bem-vinda. Ah, meu amor, que saudade. Estava falando da nossa relação mais cedo. Fique à vontade. Nós vamos receber também o Robson, desculpa. Eu tô tão fã, Robson, não é você agora, desculpa, o Cássio. Olhei para Robson, falei o nome dele. Nós vamos receber o Cássio Santos, que é sócio-diretor da B-Factory e responsável pelas áreas de produção, qualidade e P&D do grupo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigada. A nossa roda de conversa também tem a participação do Fábio Florencio, que é o nosso mentor em vendas, esse palestrante incrível que vocês já conheceram também. Fique à vontade, Fábio, por favor. E agora sim, deixa eu soltar aqui essa colinha para conversar com vocês. Primeiro que é um prazer recebê-los aqui, né? Nós estamos nesse papo sobre gestão comercial na prática e cada um de vocês dentro desse cenário, dessa área de atuação, vai vir o microfone ali. Dentro dessa área de atuação, tem essa experiência. Nós temos um mercado que tem desafiado cada vez mais os distribuidores de cosméticos a vender, né? Especialmente uma concorrência com marcas que são fortalecidas, uma concorrência em multicanais, a própria loja virtual ou loja física, né? Fazendo esse desafio. Como, então, na prática, se sobressair e ter resultados comerciais, apesar de todos esses desafios? Então, a gente já introduz trazendo esse assunto, depois uma série de outras questões, mas cada um na sua experiência e dentro desses desafios de mercado, traz para a gente esse olhar e já alguma solução, alguma saída dentro desse cenário. Érica Rodrigues, franqueada Neton Ribeirão Preto, pode se apresentar também nessa abertura, fique à vontade. É uma empresária reconhecidíssima no nosso cenário nacional, é a segunda vez comigo aqui no Simpósio de Vendas para Distribuidores, não à toa, foi um sucesso no ano passado e eu falei, Érica, você tem que vir, tem que participar. Então, partilha essa experiência sobre gestão comercial na prática, Érica. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez, Gleice, pelo convite, por estar aqui. Parabéns de você estar à frente, porque Obrigada. Eu sei que não é fácil, né? A gente, pós ainda uma pandemia, ter que resgatar e trazer as pessoas, né, para a Hair Brasil aí fazendo 20 anos. Eu falo que a hora que eu entrei, falo, gente, passou uma história, né? A gente vê o tamanho e a proporção que vai ficando. E esse bate-papo eu acho muito importante porque o que nós, quanto distribuidores, acabamos fazendo para o mercado. Então, na prática, a hora que o Paulo falou, falei ainda com o Robson ali, há 22 anos como franqueada, né, da Neton Ribeirão e mais 109 cidades que a gente atende ali. E 22 anos é uma história realmente que passa. E quantas empresas vindo e a gente chegando, eu vendo alguns estandes, algumas coisas que eu falo, gente, está igual. Está igual. Então, como destacar? Ah, tem a fórmula perfeita? Tem algumas coisas que eu posso falar o que não fazer, né? E o que está dando certo. Pode ser que não dê para a pessoa. Por quê? Eu falo que o principal, como o Fábio também falou, são pessoas, né? E lidar com pessoas não é fácil. Então, eu hoje, Érica, ainda falei, quando você falou, me manda uma mini biografia, eu falei, gente, eu estou nessa busca do amadurecimento do ser humano. Mas, Érica, como isso? São cursos, não adianta parar. Como o Paulo disse ali, né? Ah, você já está na sua bancada há tantos anos e aí você não vai mais fazer nada? Não adianta, você não pode parar. Quanto gestor, empreendedor, seja qual cargo que você tenha de liderança e que tenha pessoas, você tem que continuar estudando. E aí fui me aventurar nisso, né? Nessa busca aí de você trabalhar as pessoas. E só assim mesmo, porque cada dia é algo novo. 22 anos eu falo, não para de surgir coisas entre as pessoas que você fala, meu Deus, e agora? E o primordial para destaque é o relacionamento. Então você tem que ensinar a tua equipe a se relacionar. E isso não é fácil mesmo, mas é possível. É um trabalho constante, contínuo, Sim, né? sim. E
Me conta, Cássio, na sua visão de mercado e com esse olhar da indústria também, para esse setor comercial, todos esses desafios, se apresenta um pouquinho para a gente e traz esses insights aí sobre esse cenário comercial. Bom, legal. Primeiro, prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou um cara de back-office normalmente, sou farmacêutico de formação, mas também tenho outras formações e também trabalho com um pouco de marketing. E não sou muito de aparecer, mas algumas coisas são inevitáveis e são comuns. Eu estava ouvindo o Fábio falando aqui e a Érica conversando agora também, e um ponto é muito nítido em qualquer mercado, não só no cosméticos. Tudo gira em torno de uma pessoa. Você não faz negócios com uma marca, você não faz negócios com um carro, você não faz negócios com essa estrutura física aqui. Você procura pessoas para fazer negócios. Então, quando você vai expor aqui na feira, você vai falar com o Júnior. Quando você vai comprar na Aneto, você fala com a Érica. E a pessoa, Érica, conversa com uma outra pessoa que está comprando. Então, assim, não tem como você fazer nenhum negócio. Por mais que você diga, e eu conheço muitas pessoas que digam, cara, não sou de vendas, como disse o Paulo, falou, cara, não sei vender. Mas a partir do momento que você está conversando com uma pessoa, você está vendendo. Não importa o que, você está se vendendo, você está vendendo a sua imagem, você se vendeu para o seu marido, para a sua esposa lá atrás, quando vocês começaram a namorar. Então, assim, isso é um processo que a gente tem. A única coisa é que, às vezes, está um pouco travado. Ainda está preso dentro da gente, a gente precisa soltar isso um pouco mais. Então, a gente precisa basear todo o nosso processo. Eu acho que tem que ser primeiramente em pessoas. Eu acho que isso é um ponto comum e facultado. Produto é importante, mas o produto é tão importante quanto o processo, mas é secundário. Então, bons produtos existem, maus produtos existem e eles estão aí no mercado. A questão é como é que você faz essa triangulação funcionar bem. Pessoas, produtos e seus processos. Eu acho que esse é o caminho. Por mais que exista concorrência, ela sempre existiu em níveis diferentes para a ocasião passada, ela continua existindo e ela vai continuar existindo sempre. Você sempre vai ter um concorrente. Tem um conhecido que gosta muito de falar, ele foi CEO da rede Domino's, e toda vez que eu escuto ele falar, a primeira coisa que ele diz é: eu amo meus concorrentes. Porque o concorrente acaba te puxando, sabe? Ele está sempre te puxando, você está sempre de olho, você está sempre olhando lá o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, e amar concorrência é quase uma obrigação, porque ela existe, ela está lá, então em vez de ficar brigando, ame e aprenda. Olha, só para vocês entenderem, o Cássio veio representando o Paulo Vargas, que não pôde estar presente. Ele, infelizmente, foi diagnosticado com pneumonia, internado ontem e queria muito estar conosco aqui para partilhar muito dessa experiência comercial que o Paulo tem à beça, né, Cássio? Mas, infelizmente, hoje ele não pôde estar presente, mandou esse representante de peso aqui, que com certeza já está nos inspirando muito, só para o nosso público entender, tá, Cássio? E Fábio, diante de todos esses desafios desse mercado de distribuição de cosméticos, como então essa gestão comercial eficiente na prática acontecer? Legal, Gleice. Para eu não repetir o que eu já falei, porque é um pouco da resposta para não ser redundante e trazer uma informação a mais, eu queria destacar a tríade de sucesso, que são os 3 P's: pessoas, processos e produtos. Nenhuma venda vai se sustentar se você não tiver esses 3 elos muito fortes. Produto não depende de você, ou produto especificamente. Você não produz o produto, mas o que depende é você procurar bons produtos. Não somente bons produtos. Empresas alinhadas ao seu propósito. Eu falei muito sobre propósito, né? Então, as empresas, os produtos são muito parecidos entre si. Os produtos estão muito parecidos. Hoje a tecnologia está tão avançada que você copia, né? Então, procure empresas que estão alinhadas, empresas que fabricam produtos alinhados com o seu propósito. Tenha processos muito bem definidos, muito bem definidos. Uma empresa, para escalar, ela não pode depender de um vendedor. Ela não pode depender do dono. A Érica, com certeza, ela não começou com a equipe que ela tem hoje. Ela começou sozinha. Mas para que ela pudesse crescer,
ela teve que colocar pessoas e treinar aquela pessoa. Mas você só treina alguém se você tiver um processo. Eu não consigo treinar sem processo. Então tenha processos. Processos administrativos, processos financeiros, mas sobretudo processos de vendas. A gente está falando de vendas aqui. Então, processos de venda. Venda é uma técnica, venda é uma ciência. Tem muita técnica por trás. Não é só falar bem, não. Tem muita técnica por trás. Então você pode ter e deve ter processos muito bem definidos, que você pode escalar. Pode colocar 200 vendedores repetindo aquele processo. Mas você tem que ter um processo. E por fim, pessoas. Não vou repetir o que eu já falei. Pessoas, a Érica falou de pessoas. Tenha pessoas alinhadas ao seu propósito. Só aí você vai ter. Se você cuidar dessa tríade, eu garanto para você, sucesso pode não ter, mas fracasso dificilmente você vai ter. Maravilha. Olha, uma questão que eu quero que vocês tragam dentro da experiência de vocês, essa resposta para o nosso time aqui, é sobre a decisão de marcas nesse mercado de cosméticos a distribuir. Né? Porque quando um empreendedor vai para esse mercado e começa a pesquisar, falar com pessoas, procura no Google, lê sobre marcas, algo ou alguns fatores são determinantes para essa escolha, mas nem sempre eles sentem que acertam e muitas vezes só na prática vêm essas dificuldades e aí pode ser tarde demais, já foi feito um alto investimento, você vai ter que fazer essa lucratividade acontecer, essa marca virar na sua região e independente da força dessa marca, se é nacional, internacional, se é para uma pirâmide social C ou para uma pirâmide social A, porque muitas vezes a marca pode ser inclusive reconhecidíssima internacionalmente, não necessariamente vai ter uma boa abrangência naquela região. Então, como selecionar uma ou multimarcas para distribuir e ter mais assertividade nisso? Começando com a Érica. Bom, muitos me perguntam por que eu não tenho outra marca, né? Eu poderia estar colocando X pessoas, porque pelo meu contrato eu não posso ter outra marca concorrente diretamente. Mas em 22 anos já vieram inúmeras marcas, né? O primeiro ponto é a margem, não adianta. Você, quanto distribuidor, como você falou, mas você já pegou e você tem que fazer alguma coisa com isso. Mas se até eu pegar, então o primeiro ponto seria esse, que eu iria olhar a margem para eu trabalhar. Eu vou ter uma margem para investir em pessoas, porque não adianta eu querer tudo para mim e virar um MD, né? Porque esses MDs é só mascarar do PJ de hoje. Né? Então, eu falo, você tem que ter uma margem para conseguir investir em pessoas e não parar. Não adianta, você tem que pagar bem as pessoas. Você tem que investir em educação para essas pessoas também. E esse é um dos pontos principais para mim. Então, tem que ter essa margem para você trabalhar. Outra, o produto. Quando a gente fala assim, tem muito produto bom ou igual, é porque tem muita fábrica terceirista. E ok, não estou falando ruim, tá? A gente está com um farmacêutico aqui, né, Cássio, falando aí. Mas a pessoa que está por trás, para estar manipulando esse produto, lógico que ele recebe um briefing do que aquela pessoa vai querer, enfim, para estar fazendo. Mas tem que ser um produto duradouro. Um produto que vai ficar. Então, você tem que pensar além, você tem que pensar lá na frente, né? Existem produtos que podem ser copiados, outros não. Eu falo Coca-Cola, alguém consegue copiar? Eu falo igual o abençoado do creme de silicone da Aneto, que todo mundo acha que a Aneto só é o creme de silicone com a tampa azul, né? Ele está há mais de 25 anos, esse produto, e já tentaram N pessoas fazerem a cópia e não consegue. Entende? Então, assim, um produto que seja duradouro, você tem que pensar a longo prazo. Né? Como o Paulo falando, veio o reparador de pontas ou óleo de argan, ninguém mais está nem aí ou nem ligando. Não, está dentro, mas não adianta a gente pegar modinhas. Você tem que realmente ver aquilo que vai ser duradouro. Então, a pessoa tem que ter uma visão estratégica. E, Érica, como você ter essa visão? Tem a prática, é estudo. E claro que tem coisas que acabam sendo mesmo da pessoa. Se eu não tenho, eu contrato alguém que tenha. Né? Se eu não consigo fazer, eu vou contratar pessoas que sejam visionárias para, junto comigo, compor a esse time. Então, isso é muito importante. Produto duradouro, a margem para você escolher
alguma outra marca. Por isso, hoje, eu falo ainda porque a gente nunca sabe, né? Mas eu ainda não tenho nenhuma outra marca que seja da minha família, enfim. Nós somos exclusivamente a Neto, né? Então, há 22 anos, toda a construção nossa aí, com toda a equipe, todo o time, a esse tempo. Porque não encontramos ainda nenhuma que fizesse sentido, que tivesse o propósito, porque tem valores, né? Vem uma fábrica própria, que tem valores, que pensa em meio ambiente, que pensa em sustentabilidade, que pensa lá na frente. Essa coisa toda da pomada que aconteceu de cera, tudo mais, prejudicou empresas, né? Ficamos aí um tempo sem poder comercializar e tínhamos todos os produtos que agora a gente pode vender, que está lá todos os nossos, né? Regulamentado. Por quê? Porque de repente muda só o rótulo e vai de baseada fazendo N marcas. E aí o que tiveram que fazer? Exatamente. Isso. E aí, nisso, eles tiveram que realmente brecar todo mundo para regularizar. Porque não é fácil regularizar. A gente tem todo um transtorno aí com o governo. Quem está na parte da indústria sabe o transtorno que é aí a Anvisa para estar regularizando um produto. Então, alguns conseguem ali só uma licença, mas ainda não está tão ok, e vai soltando para vender, e aí dá tudo isso que deu. E aí é melhor parar tudo de uma vez, para tudo, porque começou a pipocar um monte, né? E aí depois arrumar a casa como tem sido. Então é isso, a gente tem esse olhar atento, né? Do que eu estou colocando no mercado? Faz sentido? É isso que eu quero? É isso que eu estou me alimentando em casa também? Então o que eu estou colocando no mercado? Isso é muito sério. Cássio, você vem da indústria, mas com esse olhar sobre esse mercado de distribuição, então, e até pegando essa provocação do quanto é de fato fácil hoje qualquer um de nós ter a marca própria de cosméticos, né? A Bifactory está aí para viabilizar isso, inclusive, mas e quando cai de fato nesse mercado de distribuição, escolher essas marcas para distribuir, né? Não, se eu vou ser fabricante, eu vou estimular que empresários me escolham, né? Então, que pontos positivos, que diferenciais essa marca que saiu da indústria tem, né? Ou está fortalecida como marca, tem para que esses distribuidores escolham? É uma coisa bem interessante a relação que a gente tem de marcas, né? Marca define alguém, te ajuda a subir bastante, te coloca num patamar e no dia seguinte ela também te derruba. Então, escolher uma marca é extremamente importante. Até então, há poucos dias atrás, a Americanas era uma marca sensacional. Então, assim, em poucos dias ela saiu do céu para o inferno de brincadeira. Então, assim, muito rápido. É uma responsabilidade tremenda. Então, quando você busca algo para você distribuir, porque, lembrando, quando você está fazendo alguma coisa, quando você vai começar o negócio, já tem um negócio, vai buscar algo para se investir, a gente faz conta e você vai falar, eu preciso gastar tanto, vou investir tantos, milhares, milhões, não importa, você vai gastar. Só que, acima de tudo, a gente vai gastar um bem que a gente não tem como repor, que é o nosso tempo. Agora, imagina você passa o tempo inteiro investindo numa determinada marca X, e essa marca, de repente, faz alguma coisa e você perdeu não só tempo, dinheiro, você perdeu vida. Aquilo que é insubstituível. Então, a análise que você faz daquilo que você vai buscar tem que ser mais ampla. Ela não pode ser baseada simplesmente no retorno financeiro. Ela precisa ser baseada num retorno ecológico, num retorno a longo prazo, numa sustentabilidade, no que você está construindo, porque normalmente as pessoas constroem uma empresa, hoje um pouco menos, mas as pessoas constroem uma empresa com visão de perpetuidade. Algumas startups nascem já com visão de venda, mas assim, ainda no Brasil nós temos a cultura de que a pessoa quer fazer um negócio para se tornar perpétuo ao longo e quer ver seus filhos tomando conta daquilo. Então, escolher uma empresa que tenha condições, que tenha história, que ela tenha, não necessariamente, embora a nossa marca, como a Neto, seja fábrica, tanto a Switch, a essa são fábricas, existem outras boas marcas que não têm fábrica, sabe? Se a gente for ver, a própria Natura, a Avon, essas empresas também terceirizam produtos, mas existe um critério bem rigoroso para que isso aconteça. Então, eles buscam empresas que tenham não só a licença na vigilância sanitária, como tenham certificados de boas práticas de fabricação, vejam o histórico dessas empresas, o que elas fazem,
chega ao ponto de, em auditorias, a gente tem que apresentar as nossas questões trabalhistas, como que está as certidões negativas. Então, assim, tem uma série de documentos durante a auditoria que você tem que apresentar para você conseguir uma conta de uma empresa dessas. Por quê? Porque ela vai pôr a marca dela para ser manipulada por uma outra empresa. E ela precisa garantir que essa empresa vai entregar para o cliente dela o que ela espera. E ela tem um departamento de qualidade que faz isso, só que ela tem um departamento de garantia que vai fazer toda essa verificação. Cara, eu sou um empresário novo, estou começando agora, como é que eu vou bater na porta e falar assim, cara, deixa eu ver suas certificações? Cara, você é um investidor, não importa quanto você está investindo. Tem uma amiga minha ali, a Alê, ela e o marido dela, o Alex, eles vieram aqui para o Brasil há algum tempo atrás buscando uma marca própria. E a gente se conhece nisso, e eles estão atrás disso. Cara, eles estão há quase um ano atrás disso. Desde o início do nosso simpósio. Ela né? está há um ano atrás dessa, verificando ponto a ponto do que, quais são os prós e os contras dela ter uma marca própria, distribuir uma outra marca, o que ela vai conseguir levar para o país dela, quais são as qualificações, a garantia de que daqui 2 anos depois de trabalho não vai ter um problema com essa marca e algo vai acontecer. Então, fazer uma investigação preliminar é extremamente importante. Não é só a questão financeira, não é só qual a sua margem que você vai ter que importa, mas o seu processo, a sua empresa, o negócio que você está consumando tem que ser duradouro. Tem que ser rentável, sim, porque você tem família para sustentar, você tem sonhos a realizar, mas tem que ser duradouro. Muito bem. Deixar um pouco para o Fábio aqui. Não, muito bem. Perfeito. Legal. Agora, então, na tua visão, Fábio, essa escolha, né, essa seleção de marcas a distribuir, quais critérios? Legal, Gleice. Tanto a Érica quanto o Cássio trouxeram pontos estratégicos e fundamentais nessa decisão. Sim. Eu contribuiria na viabilidade do negócio fazendo uma pesquisa de mercado. Eu entenderia primeiro qual o mercado que eu quero atuar. Eu quero atuar no mercado premium, no mercado low price. Eu quero entender qual o mercado que eu vou atuar. As marcas, elas já se posicionam. Elas já encontraram seu espaço no mercado. Então, qual o mercado que eu quero atuar? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quais são os meus valores? Né? Voltar a falar de propósito, não tem jeito. Permeia tudo na vida. Os meus propósitos, quais são as marcas que estão alinhadas com os meus propósitos? Depois, eu vou no mercado, eu vou fazer pesquisa de mercado. Não existe... É claro que tem marca pequena que ainda não teve contato, mas enfim... Eu vou fazer um contato no meu cliente potencial, o cliente que eu vou atender. Seja um cliente que eu já atendo, que eu já tenho relacionamento, seja um cliente novo. Eu vou fazer pergunta para ele. Quando eu quero abrir uma sorveteria no mercado, eu primeiro quero entender, tem sorveteria aqui? Não tem? Eu preciso... Porque a gente tem que entender que um negócio vai suprir uma demanda. Eu só vendo uma solução de alguém que tem algum problema. Né? Então, qual é o problema que eu vou solucionar? Essa empresa ela tem problema? Qual é a imagem dessa empresa em relação aos clientes? Ninguém compra, beleza. Então, eu não tenho uma imagem negativa ou uma imagem positiva. Qual é a concorrência? E uma das coisas, uma vantagem de compartilhar valor é a prostituição, bem dizendo, de marcas diferentes da Aneton, que é um contrato de franquia, né? Então, Isso. ela tem uma certa garantia que se ela, de certa forma, executar aquelas premissas, ela está garantida ali naquele contrato, enfim, mas um distribuidor, ele tem uma garantia de 1 ano, que é o contrato, no ano seguinte ele pode perder, mesmo que ele esteja performando super bem, porque às vezes os valores são conflitantes. E a própria marca tem que perceber que o distribuidor é um cliente dela. Então o cliente ele tem que ter um valor. Então eu tenho um valor, mesmo valor da marca, porque se eu sou como indústria, e eu sou indústria, né? Estou na indústria há mais de 20 anos. Eu olho para o meu distribuidor, eu falo, eu me identifico com esse cara. Mesmo que ele não esteja performando bem, mas eu tenho uma identificação com ele. Eu vou ajudá-lo, porque ele tem os mesmos valores que eu. A capacitação técnica eu vou levar para ele. Mas o valor, o comportamento, eu não consigo treinar. Comportamento a gente não treina, a gente falou de pessoas aqui. Então, eu acho que essa é uma das premissas, porque é muito chato e isso acontece até hoje, e essa é uma grande preocupação de, seja microdistribuidor, seja distribuidor, de eu estou com uma marca, mas eu preciso ter mais, porque se eu ficar dependendo de uma só, eu posso perder, né?
Quem tem uma marca só não tem nenhuma. Então, primeiro, procure marcas que compartilham valores, que a chance dela te trocar por outro é muito pequena. É muito pequeno. Perfeito. Vamos então falar sobre estratégias comerciais. E aí, Cássio, traga esse olhar da indústria, né, desse mercado sob o seu ponto de vista. Mas aqui o que eu preciso da experiência de vocês é o que fazer na prática para vender mais cosméticos profissionais. Claro que não dá para falar tudo, nosso tempo é limitado, mas destaquem algumas estratégias. Érica vai poder falar com bastante propriedade na prática, na vivência, que faz com que as metas comerciais sejam atingidas, esse volume de vendas seja alcançado. Érica, o que fazer? Sabia se era para mim? Vamos começar por aqui. Já eu volto ali. Vamos seguir. Fazer pra cá. Olha, gente, não tem a fórmula perfeita, né? Alguns destaques, né? Mas um dos pontos que eu já comentei, acaba sendo repetitivo, é o investimento. Né? Investir. Não adianta, eu falo que a empresa sempre tem que estar melhor que a pessoa física. Né? Primeiro ponto, porque aí a pessoa acha assim, não, virei distribuidor, então saí vendendo, aí não separa nada e vai pegando tudo, a hora que vê, virou um caos. Né? E não é assim. Então, tem que ter tudo muito organizado, essa parte dos processos, então você muito organizado. O seu prolabore, salário das pessoas, enfim. Então, isso tudo muito organizado para que dê certo. E como se destacar nas estratégias comerciais? Eu falo que a parte da educação entra muito nisso também, então por isso que acaba sendo repetitivo. Nossa, mas fica educando. Tenho até a fama de que a Aneto Ribeirão é a faculdade, porque eu já coloquei N consultores no mercado que não eram do ramo, porque eu não gosto de pegar pessoas para trabalhar comigo que vêm do ramo. Eu gosto de formar pessoas, né? Então eu formo mesmo, treino lá do início, do beabá, e coloco para o mercado. Alguns ficam, outros vão porque vislumbram, ou vem para uma feira, enfim, e quer outras coisas, e eu vai embora mesmo, e tá tudo certo. Depois volto, eu tô tendo agora, eu falo, gente, tá acontecendo ano passado para cá, todo mundo querendo voltar. Eu falo, que coisa linda. Não, é muito bom isso, porque é sinal que aqui é bom, que valeu a pena, né? Então eu falo que é isso. E você tendo um olhar para o quê? O profissional. Hoje a gente trabalha com o profissional da beleza, certo? Sim. Então, esse olhar para eles, realmente. O que realmente eu tenho que fazer? Ser parceiro. O que é ser parceiro? Algo que é bom para os dois. Não adianta eu entrar lá, e quem está dentro do salão de beleza sabe. Entra um consultor lá, ou um vendedor, ou um distribuidor. Gente, tem uns que a gente já olha um pro outro e já sai pela tangente, porque a gente não quer nem ficar perto. Porque eu já trabalhei muito com a minha mãe, que também é cabeleireira, né? Então a gente olhava no salão e falava, pelo amor de Deus, saía correndo. Então isso é muito preocupante. Essa coisa do treinar, fazer a prática, isso é ideal, fazer os cenários, né? Falar para a pessoa ficar olhando no espelho. Então, isso é muito importante do que você vai falar. Você tem que falar do negócio dele. Você tem que entrar lá e olhar para o negócio dele. Não mascarando, ai, que bonito o seu salão. Não, é olhar para o negócio, escutar as dores dele. Né? Recentemente, teve uma, não, aqui tá tudo certo, meu salão tá tudo ótimo, tal. Ah, eu vou fazer uma reforma. Eu falei, lógico, precise muito. Falei, vamos colocar um design de interiores para você. Porque ela é uma parceira que tem esse contrato com a gente, que vale a pena isso. E ali necessita, porque você fala, ela tem tudo, e ela fazendo um design ali, vai mudar totalmente o espaço dela. Então você fala, são coisas que a gente tem que estar antenado. E para isso é você sempre estudando. Então essas estratégias eu falo, é um olhar mais atento, um olhar mais customizado. Eu falo que para esse ano, de uns anos para cá eu venho trazendo, mas esse ano tá mais forte. E a educação mesmo como base, né, Érica? Acho que você pode reforçar bastante o que o Pecil trouxe pra gente antes. Eu falo, isso não adianta ficar sem. Tanto educação que a gente leva, ontem mesmo, nós iniciamos esse ano tudo com módulos. Não faremos mais nada de um dia, a não ser quando a gente vai fazer algum show, que dia 12, Robson tá indo lá para Ribeirão com a gente, 12 de junho, o Bag evento que nós estamos organizando vai aí. Levar a Poliana?
12 de junho. 12 de junho, Dia dos Namorados. Então, assim, eu falo, tem esses shows, mas nós estamos também focando nesse tipo de educação mais personalizada, mais intimista, como sempre a gente vem fazendo, mas agora com módulos, para que as pessoas se aprofundem mais. Não venha só um dia, ela vem na semana seguinte para ela terminar e se aprofundar mais nisso. Então, eu falo, esse olhar da educação, tanto para o profissional, quanto para o nosso de casa. Né, eu falo, toda equipe sendo treinada também. Sim. Né? Então, a todo momento, a gente trazendo pessoas diferentes ou renovando com as pessoas também. Né? Gleice também já fez parte lá conosco. Então, eu falo assim, a educação não pode parar. Porque eu olho assim, a educação hoje, até escolas, né, que a gente vê. Eu sinto dores em ver algumas escolas de como que era e como que estão hoje. Isso é muito preocupante. Né? Então, nós temos que estar com esse olhar atento. Aí eu não tenho centro técnico, mas eu tenho um salão que tem um espaço legal. Poxa, vamos fazer uma parceria, eu posso trazer aqui e vamos estar dando educação aqui. Eu trago mais uns 15, cabe 15 pessoas aqui e comece, sabe? Então, com certeza tem salões parceiros aí que você possa estar trabalhando, entende? Mas levar a educação. Porque senão vai ficar igual o Paulo. Vou chegar daqui 10 anos e vou estar escutando de novo falando, não sabe vender home care. Eu falo, gente, não dá. Não dá. Realmente tem coisas que não dá pra gente ouvir mais. Não que não seja... Eu falo assim, não dá mais pra não fazer algo com isso, né? Aí eu falo, eu estou fazendo lá. Então, cada um absorve da maneira que pode. Sim. Não, e por isso está se destacando e se mantém firme, apesar de desafios grandes que a gente vivencia num cenário econômico. Não é fácil, gente. Mas, de fato, um olhar sobre a qualificação de pessoas e esse cuidado com o público, porque vender é consequência disso, né? Exatamente. A gente fala mais daqui a pouquinho. Traga a tua experiência, então, sobre essa estratégia comercial. Como vender mais cosméticos profissionais, então, apesar de tantos desafios? Essa é a pergunta do milhão. Como a Érica falou, não tem uma resposta, não tem só uma fórmula, diferente de você calcular o cateto, a hipotenusa, o raio, que é muito facinho. Essa outra fórmula é muito difícil. Para não repetir o que a Érica falou, vamos manter naquela questão importante da pessoa. Quando você tem a educação como base, o treinamento como base, você pega tudo que a Érica falou e aplica. E aí vem o grande problema. Você foi lá sozinho, na sua empresa, fechou sua sala, começou a montar seu plano. Como que vai ser o seu plano de marketing? Você já escreveu o seu plano de marketing? Cara, é um saco escrever plano de marketing, é um saco escrever business plan. Vixe Maria, ninguém nem sabe o que é. Tenho uma ideia na cabeça e vou partir para cima, sem antes passar por esses processos. E aí você vai bater cabeça na rua. Quando você for bater cabeça na rua e a coisa não começar a dar certo, você vai desanimar. E você desanimando, você vai fazer menos. Fazendo menos, você vai achar que o negócio não dá certo e vai embora. Então, é importantíssimo que você tenha que passar pelas partes de processos, que você faça seu planejamento, que você faça seu planejamento do negócio e do marketing do seu negócio. E não é porque você é distribuidor, você vai jogar para a sua indústria, falar, ó, marketing é com você, eu vou para a rua bater perna. Não adianta você bater perna sem uma estratégia. Você vai rodar, gastar sola de sapato, gasolina... E no fim do dia você vai chegar desanimado em casa, cansado e desanimado sem ter fechado nenhuma venda. Você precisa ter persistência, você precisa ter um plano, você precisa ter uma rotina. As pessoas que não têm rotina, ela acaba se deixando levar por qualquer coisa, sabe? Ela começa a fazer uma coisa, ela dá 2 passos, faz outra coisa, aquela que ela começou primeiro ficou lá parada, dá mais 2 passos, inicia uma outra e assim segue. No fim do dia, ela não terminou nenhuma. Ela começou 15 coisas e não terminou nada. É melhor você definir 3 coisas. Hoje eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. E faça as 3 coisas. Porque quando você chegar no fim do dia, você fala assim, tudo que eu quis fazer hoje, eu fiz. Eu tive 100% de aproveitamento do meu dia. Então, a mudança dentro de si é essencial.
É você deixar de procrastinar, de deixar para depois, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu respondo aquele cliente. Quando você vai ver, passou uma semana e você não respondeu o cliente. Daqui a pouco eu vejo lá se aquele negócio está acabando o estoque. Cara, passou o tempo, acabou, o cliente ligou te pedindo e você não tem, porque você foi procrastinando. Defina metas. E começa a definir uma meta pequena. Parece pouco, poxa, mas só isso? Cara, se você fechar um cliente por dia, velho, são 30 no final do mês, ou 22, depende de quanto tempo você trabalha. E essa meta vai aumentando. E às vezes um cliente por dia não é fácil você conseguir um cliente por dia. Não é fácil. Cara, não tá fácil, coloca um cliente por semana se você está começando. Se você nunca fez isso na vida, um cliente por semana é legal. Depois você aumenta para 2, para 3. A questão é, defina uma meta e não desista. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Antes de sair derrubando todas as árvores, dá uma mola bem o machado para você seguir com um caminho mais tranquilo. Então, planeja, invista algum tempo planejando e depois, quando você começar, não deixe que nada te pare. Sabe? Vai em frente para você buscar a sua meta. Muito bem. Fábio, estratégias comerciais na prática. Legal, legal. Eu lembrei, o Cássio falando, eu lembrei de um livro, eu estou tentando o tico-teco aqui para lembrar o autor do livro, mas eu juro que eu ainda vou falar o autor. O livro chama A Única Coisa. A única coisa. E o livro tem um prefácio que fala, se você perseguir 2 coelhos, você não fica com nenhum. Então, lembrei disso, o Cássio falando agora, lembrei, então, leiam esse livro, A Única Coisa, muito legal. Mas falando, não tem uma fórmula certa, né? Mas eu estava tentando aqui com fórmula, né? Então, vamos fazer siglas. Você sabe que o nicho, quando você falou, é uma estratégia também. Sim. Importantíssima. Claro. Porque você pega um produto e aí você sai atirando para todo lado. Claro. É. Não tem um marketing bem feito. É. Eu falo que o marketing é a estratégia. Eu falo que ele é a base de tudo, a hora que ele falou. Eu já interrompendo aqui. Né? Mas falando de fórmula, vou tentar criar uma fórmula aqui, ó. Sucesso é igual a pessoas engajadas, mais PC, propósito claro, não é ambiente acolhedor, não. É ambiente provocativo. Eu tenho que provocar o meu time, porque um líder, o líder que desafia, ele te leva à excelência, a mostrar que você é capaz. Então, um ambiente provocativo transforma pessoas comuns em profissionais extraordinários, em resultados extraordinários. Então, eu já falei ali, PD, processos definidos. Então, eu falei de processo, você precisa ter processos. Então, estamos chegando aí em alguma fórmula, né? E mais do que isso tudo, uma pitadinha que tem um detalhe que eu não coloquei na minha apresentação, mas que define um vendedor de sucesso e um vendedor mediano. Ambição. É verdade. Eu quero, antes de finalizar, que aí, gente, o nosso tempo é tão reduzido, por isso que vocês têm que nos levar como mentores para a vida de vocês. Inclusive, muita bagagem, né, da Aneto, muita experiência contribui com o meu método, Distribuidores de Elite. Eu vou apresentar para eles no final. E a Érica foi uma das primeiras pessoas lá atrás a acreditar, a levar, a investir. E muito obrigada, porque isso chancelou mesmo o meu projeto e trouxe muita força. Esse palco aqui também é consequência disso. E falar de estratégias na Aneto é falar desse mix de marketing que você faz muito bem, de calendário promocional, calendário de datas comemorativas, campanhas para clientes. Fala rapidamente, de forma resumida, mas esse mix, esse conjunto de produtos que você tem dentro da franquia que reforçam esse valor e faz vender mais, além do conhecimento do seu time.
Eu falo, tô achando que eu já tô falando demais, e ela fala resumidamente. Eu, ai, meu Deus. Esse resumidamente, mas é porque eu gosto muito, né? Eu Sim. falo o gostar de fazer, né? É gostar de lidar com pessoas. Porque assim, gente, se você não sabe lidar com pessoas, volta lá atrás, não adianta. Não adianta essa coisa do chefe. Muita gente fala de chefe, líder, mas volta lá. Né? Você tem que gostar de lidar com pessoas. Se você não gosta, então coloca alguém e você sai de cena, né? Então essa coisa toda da estratégia, amo o marketing. A hora que ele falou de marketing, eu falei, gente, o marketing é a base de tudo. Se você não tem um plano estratégico, não adianta mais nada, esquece. O marketing é a base de tudo. E toda essa coisa da organização, de calendários, eu tenho vontade sim, como eu já te falei, Gleice, vou abrir uma vaga, que eu tenho N, né? 3 filhos ainda para estar cuidando, eu tenho uma titiquinha que Mas veio ela aí dá de 3 conta. aninhos. Mas eu falo, e aí toda a empresa aí por trás, enfim, a COL, que é a academia também que a gente fez de educação em paralelo, e enfim, outros projetos tantos que eu tenho em mente para ser executado também. Mas eu tenho essa vontade de passar essa experiência, porque você contribui com o mercado. Né, para ter pessoas cada vez melhores. Como ele falou, você tem que amar o seu concorrente. Então, por que não eu não multiplicar aquilo que eu sei, o que eu gosto e o que deu certo e o que não deu certo? Não faça isso que não adianta, mesmo que você tá achando, não, vou fazer. Não vai por aí que não vai dar certo, né? Então, eu falo que é uma cesta realmente de atitudes, né, do dia a dia. Tem dias ruins, sim, mas eu sempre falo lá na empresa, todo mundo sabe que a hora que eu chego, porque eu tenho descendência italiana, bugre, tudo quanto é coisa na minha linhagem aqui, mas a hora que eu chego, todo mundo sabe, porque eu sempre tô de bem. Sempre. Então é um bom dia com a voz lá em cima, porque eu falo muito alto. Então todo mundo fala, e a Érica já chegou. E adoro sentar, tomar o café, ter aquele momento com todo mundo, ouvir o que eles conversam ali. Então ter essa proximidade, sabe? Não só cuidar do nosso cliente fora, mas o nosso cliente dentro. Esse endomarketing eu faço muito. Ali sentada agora eu estava aprovando, porque eu adoro aprovar as coisas, passam por mim, porque eu tenho uns detalhinhos que eu gosto de dar o pitaco, que Gleice sabe, que eu fico ali olhando, que vai ter a Páscoa, né? Então eu sempre faço algo para todo mundo também. Então eu falo Pra que esse equipe interna. equipe Pra interna. Então esse olhar, sabe, cuidadoso, que eu acho que a gente não pode deixar de ter. Né? Então, essa vontade de eu passar isso é tamanha. E acho que a gente vai conseguir. Não, vamos sim. Né? A gente sempre fala, quando a gente começou a falar sobre, né, eu instigo muito trazer Érica para a mentoria, trazer Fábio para a mentoria empresarial para apoiar o mercado, e a gente trocou uma ideia um dia que uma coisa marcou muito. A gente precisa subir a régua desse mercado. Sim. Porque se tem tanto amadorismo, se tem tanta dificuldade de venda, se tem tanta concorrência desleal, prostituição, a palavra que Fábio trouxe ali, que a gente usa bastante nessa rotina, então vamos ensinar, vamos educar, vamos fazer esse concorrente trabalhar melhor, porque vai soar positivo para o teu modelo de negócio. Ela não deixa de ter sucesso como franqueada, de vender milhões no ano, vai acontecer. Aliás, o negócio principal, o core business da Érica, é a franquia Neton Ribeirão Preto. Mas como mentora, como educadora empresarial, ela pode sim ajudar, e ela de fato abriu uma vaga, porque com todo esse histórico pessoal e profissional dela, não tem outra possibilidade nesta fase. Então me manda um direct, quem não conseguir localizar diretamente o dela, mas segue a Neton Ribeirão Preto também, manda direct, que a gente vai conversar e viabilizar aí esse projeto que está saindo do forno. Sim. Também tenho projetos com o Fábio, estou aqui com os meus. Cássio, não se sinta abandonado por mim. Cássio, vem cá, Cássio. E também traga suas considerações finais. Infelizmente, o nosso tempo nessa roda de conversa acabou, mas eu quero que Cássio e Fábio falem nessas considerações finais, então, para esse mercado de distribuidores, representantes, consultores comerciais, de fato, se estabelecerem em um novo mercado de beleza. O comportamental está vindo com muita força, vocês trazem esse destaque. Façam essas considerações finais, então. Sim. Muito
simples resumir isso, em poucas palavras, a gente consegue, por exemplo, profissionalização, tudo aquilo que a gente falou, só tentando resumir, cara, você precisa ser profissional. Você vai começar uma distribuidora, você já tem um distribuidor, profissionalismo fala acima de tudo. Boas escolhas, bons planejamentos, boa saúde mental, boa saúde corporal. Você lembre, de novo, nós somos seres humanos, nós falhamos. E às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas a gente tem que ter a consciência que eu não consigo abraçar o mundo. Às vezes você precisa delegar. A Érica não vai conseguir estar no salão verificando se o consultor dela, se o franqueado dela viu que aquele salão está fazendo uma reforma, para lembrar, olha, a gente tem lá um serviço de design e tal para te oferecer. Às vezes a pessoa não lembra, isso veio por treinamento. Então isso veio passando de pessoa. Se a Érica quiser fazer tudo isso, ela não vai conseguir. Mas a Érica é mãe, como ela falou. Eu sou pai, sabe? Eu sou marido. Então eu tenho uma filha de 3 anos também, tenho um filho de 16. E a gente tem que viver também. E assim, quando você se torna empresário, o seu celular é um só. Você não tem um celular da empresa, normalmente não. Você não tem um celular da empresa que você deixa lá quando você vai embora e no dia seguinte você olha. Não. Então, regrar isso. Quando você estiver com a sua família, esteja com a sua família. Cara, são 2 horas por dia, mas que sejam as 2 horas que você de fato está se entregando à sua família. Você precisa primeiro cuidar de você, porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar da sua família, e em terceiro lugar, você não vai conseguir cuidar da sua empresa. Então, metas bem definidas, ter objetivos claros, buscar essa educação constante para que você se torne um profissional, vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito, não só como distribuidor, mas como pessoa, como ser humano e como no mercado de uma forma geral. Cara, amanhã não quero trabalhar com cosmético, vou trabalhar com outra coisa. Esse princípio ainda continua valendo. Tá? E no cosmético você vai ter muitas e muitas oportunidades. A gente estava falando ali, quando a gente fala de constância e profissionalismo, uma das coisas que eu mais escuto ali no stand é: cara, o vendedor passou no meu salão uma vez, eu nunca mais consegui falar com a marca, nunca mais consegui comprar aquele produto. Faltou um pouco de profissionalismo. Ou bastante profissionalismo, né? Faltou bastante. Entendeu? Então é isso. É ter a consciência de que você pode tudo que você quiser. Você precisa ter ambição. Mas consciência e seguir em frente. Profissional. Muito bem. Fábio? Gleice, a gente já debateu bastante, né? Enfim, acho que a consideração final é uma pergunta que eu também me faço, assim como a Érica, né? A gente está sempre buscando a evolução, a gente buscar o alto. Acho que uma das premissas da auto performance, eu vou usar o círculo dourado. O círculo dourado do Simon Sinek, né? Vai de dentro para fora. Então, se a gente for de dentro para fora, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, para que você possa ter saúde, para que você possa ter força, para cuidar das outras pessoas. E, mais do que isso, se perguntar: qual é o nosso papel aqui? Para que eu vim aqui? Se a gente pensar que a vida é uma lacuna, né? E a pandemia veio e mostrou para a gente que a vida não é um sopro, né? Perdemos. Todo mundo tem alguma história, não quero trazer coisas ruins, mas, enfim, eu quero trazer uma reflexão. É que a vida é muito mais do que trabalho, a vida é muito mais do que curtição, a vida é muito mais do que um carro bonito, né? O carro do ano, uma Ferrari, uma Harley Davidson. A vida é muito mais do que isso. É filhos, né? O que eu quero? Então, se a gente começar a ter esse olhar de ser humano e aceitar as imperfeições que a gente tem e tentar entender, não solucionar, mas tentar entender, a gente começa a se aproximar um pouco mais da felicidade. E à medida que a gente é mais feliz, a gente consegue transformar a felicidade nas pessoas. Porque o maior bem que a gente pode acumular não é um bem material, é o bem que a gente transforma o outro. O maior legado que eu posso deixar para os meus filhos não é a fortuna que eu vou contribuir, mas é o amor que eu vou dar para eles e a visão de amor que eu vou dar para eles. Então, eu transformo isso para vocês. Eu acho que
O maior legado que a gente pode deixar como distribuidor de sucesso que é a Érica, eu tenho certeza que as pessoas que estão voltando para ela, não é por causa da Neto, né? E não é menosprezar a marca, é a Érica. Eles voltam pela Érica. Então, seja a pessoa imperfeita, mostre a sua imperfeição. E eu tenho certeza que você vai ter sucesso e vai transformar as pessoas que estão ao seu redor em sucesso também. Muito bem. É muito coerente essa colocação. Eu vou até estourar só um pouquinho para partilhar isso, porque eu falei mais cedo com eles, Érica, que se fortalecer como marca de distribuição de cosméticos, não só se ancorar na marca que você distribui. Você tem feito isso com muita maestria. Parabéns. Mas você que fez eu aparecer. Todo mundo ainda falava assim, mas Gleice, você transformou, porque eu adorava ficar nos bastidores, não aparecia de jeito nenhum. A hora que ela falou aqui que estava com o Paulo conversando, não é essa coisa de panfletagem e tal, e eu apareci, gostei tanto que agora o povo fala assim, Érica, você não me aparece nesse store, porque você vai acabar com a minha sequência. As meninas do marketing, eu sou a doida de aparecer. As pessoas falam que eu fui um divisor de águas, Foi. Né? E ela colocou a Érica para aparecer. E foi bom demais, acho que era necessário. Muito. Eu gosto disso. Muito. E quero que o mundo, né, tenha um pouco dessa visão, né, do ser humano em si, da gente fazer algo de bom para todos, né? É isso. Muito obrigada. Daqui a pouco agradeço. Eu vou falar sobre o método distribuidores de elite com eles e revelar várias coisas que eu levei lá para a Neto, Ribeirão Preto, eu vou contar para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, que eu vou soltar muitas pérolas aqui, porque vocês merecem. Mas a vocês, muito obrigada pela participação. Obrigado, gente. Vou pedir para fazer uma foto nossa, por favor. Você pode me ajudar com a foto do grupo? Ok? Será que o Fábio aqui do meu lado fica melhor? Muito obrigada, viu? Se puder ficar mais um pouquinho. Obrigada. Se puder ficar mais um pouquinho, já já eu vou descer aí. Muito obrigada, querido. Depois vamos nos falar melhor. Agora, coisa boa, né, gente? Dá vontade de seguir conversando. São só duas aqui, tá? Uhum. Olha, agora eu vou entrevistar ele já está aqui a postos para falar sobre o poder dos influenciadores no mercado de cosméticos. Essa entrevista com o Robson Jassa, esse cabeleireiro que alcançou projeção nacional através do programa Fábrica de Casamentos no SBT e Discovery Home Health. Atualmente, ele está no quadro Beleza Renovada do programa Eliana no SBT e é escolhido por